capítulo, aliás, vocês conhecem a minha ideia que eu defendo, né, de ser o mais minimalista possível por conta da riqueza e da condensação de conteúdo, da reunião de informação que André Luiz sempre traz nas suas obras, né? E essa palestra é uma palestra, né, que o mentor continua, né? Ele aborda a questão sexual de uma forma, né, impressionante. Ele atravessa um monte de assuntos aí, né, com relação com esse viés do campo sexual, que se a gente deixar, a gente acaba o capítulo, porque quase que todo o capítulo integral é ele falando mesmo, né? É uma espécie de palestra aí que a gente pode fazer correlação com um monte de coisa, inclusive com o pensamento da codificação, né? Que aqui tem, inclusive, relação com alguns conceitos que Allan Kardec levantou, que Allan Kardec tocou, Allan Kardec não deixou de examinar a questão sexual, né, de uma forma bem sutil, porque o escopo da codificação não era fazer um trabalho específico sobre sexualidade, como não era fazer um trabalho específico sobre nada, especificamente, né? O trabalho da codificação é estabelecer as bases da ciência do elemento espiritual, né, do princípio espiritual, e deixar que as obras que viriam depois, né, aprimorassem alguns conteúdos ou retirassem alguns elementos básicos da codificação e desenvolvesse, porque o conhecimento espírita, como toda a ciência, é um conhecimento progressivo, né, que se desenvolve, né, que se aprimora, né, que acompanha o progresso. Eu acho que esse capítulo é muito interessante. Antes de eu abordar particularmente as questões, né, que o instrutor levanta aqui, é interessante citar algumas curiosidades sobre esse capítulo, né? A primeira delas é a respeito da produção desse capítulo, né? Tem um depoimento de Chico Xavier que ele confessou que Emmanuel chamou André Luiz e suprimiu 40% desse capítulo. Ou seja, o que a gente tem de conteúdo já é algo mais enxuto, porque por causa dos preconceitos da época e por causa do receio dos espíritos de não polemizar e não chocarem a sociedade. Estamos falando aqui o quê? Década de 40, 50? Né? Uma outra coisa que é interessante eu colocar é o seguinte: antes de Chico psicografar esse capítulo, André Luiz com Emmanuel levaram em desdobramento a uma região específica do mundo espiritual, que ele chamou Cidade Estranha, e que está no pós-fácil do livro Sexo e Obsessão, de Filomeno de Miranda. Acho que Divaldo fez questão de introduzir essa experiência. Ele contou para alguns companheiros muito próximos. Newton Boechat, por exemplo, que era muito amigo de Chico, reproduziu isso em uma das obras dele. Só para quem não sabe, Newton Boechat foi um grande orador espírita, né? Um grande orador espírita. Chico confidenciava muita coisa pessoal, eram muito amigos, né? Newton Boechat era assim, quase que um Divaldo Franco da sua época, né? Ele veio antes de Divaldo, né? Divaldo conheceu o Newton Boechat ainda. Era um orador intelectual, espírito, estudioso. E Hernani Guimarães Andrade também ouviu esse depoimento de Chico. Ele falou sobre essa experiência dessa cidade estranha. Tanto é que Filomeno de Miranda descreve uma paisagem dessa cidade, especificamente essa cidade, né, que era, digamos assim, dedicada aos excessos sexuais, à pornografia infantil, né, e alguns fenômenos, digamos assim, de parafilia, que é o termo técnico de desvio sexual, né, que hoje está cada vez mais complexo. A psicanálise se vê louca e as ciências do comportamento se vê louca para definir o que é parafilia, o que é que sai da órbita da normalidade e o que é singular, ou seja, característica, né? Porque como a sexualidade é uma função que tem a ver também com a subjetividade, não existe uma criatura igual a outra, né? Então a gente sempre tem, né, a sexualidade no sentido mais amplo da palavra associado às características emocionais, psíquicas, né? E para nós espíritas, é o produto da própria experiência evolutiva do espírito, como nós funcionamos sexualmente, né? Então, se a gente for examinar aqui do ponto de vista dos detalhes, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Porque, né, as características específicas dentro da normalidade psíquica, né? O desejo, o fetiche, né? A fantasia, que é um tema tão explorado pela psicanálise, tanto de Freud quanto de Lacan, a ideia da fantasia, né? Da fantasia sexual, tanto erótica como não erótica, né? E hoje as ciências do comportamento, principalmente a psiquiatria, se vê louca se debatendo o que é normalidade do ponto de vista sexual, o que é que entra incluso aí no âmbito da parafilia, né? É claro que algumas coisas ficam muito claras. Por exemplo, qualquer vínculo sexual que não é consensual já está no âmbito da parafilia, por conta de ser uma violência, de haver um constrangimento. Mas e quando é consensual,
e de repente é uma prática, sei lá, BDSM, sadomasoquista? Em que nível é parafilia, em que nível está no terreno da fantasia e que faz parte do jogo do casal? É muito difícil definir. Os estudiosos de hoje têm muito cuidado para não descambar, inclusive no preconceito. Porque em algum momento, por exemplo, a homoafetividade foi considerada patologia psiquiátrica. Quando o Jorge André escreveu Forças Sexuais da Alma, que aliás é um livro formidável aqui para nós, um livro extraordinário, eu gosto muito, é um intelectual de Mancheia, mas ele estava falando numa época em que a homossexualidade era catalogada nos quadros da psiquiatria como uma patologia. E ele, em algum momento da obra, ele reproduz esse conceito que era da época, né? Que era da APA, Associação Psiquiátrica Americana, né? Que é responsável pelo DSM, né? Que hoje está na versão 5, né? Inclusive é um terreno de muita polêmica, né? Porque o DSM ele estruturou alguns quadros que merecem aí, por exemplo, o autismo, por exemplo, é um quadro muito polêmico, como foi colocado atualmente dentro do DSM. Por exemplo, a maioria de nós, psicólogos e psiquiatras, e psicanalistas, psiquiatras não concorda com a estruturação do DSM como ele está. Eu acredito que, inclusive, ajuda a dificultar a ajuda dos quadros autistas, porque colocou tudo num espectro só, né? Não tem mais aqueles quadros de autista severo, autista leve. Eu entendo que não era para estereotipar e rotular, mas acho que trouxe mais problemas, porque para diagnosticar e para fazer estratégias de inclusão fica mais difícil, porque está tudo dentro de um quadro, né? Desde o Asperger até o autista severo, né, que precisa de intervenção e que precisa, inclusive, né, de uma estratégia muito mais difícil, às vezes até inviável a inclusão na escola, como se gostaria que incluísse, diferente de um autista brando, que pode ser incluído. Então, eu acho que, enfim, mas assim, o que eu acho interessante é que a sexualidade é terreno hoje cada vez mais difícil de explorar. Bezerra de Menezes tem uma mensagem para o Chico Xavier, que ele fala sobre a sexualidade na década de 80, dizendo que as ciências estão engateando, que a gente sabe muito pouco, né? Há inclusive uma mensagem de Emmanuel que Haroldo costuma reproduzir de uma maneira jocosa, mas é verdade, dizendo que ainda estamos distantes de uma compreensão de maneira integral do fenômeno da educação sexual, né? Porque falta ainda, inclusive, autoridade e compreensão para todos nós, né? Haroldo brinca dizendo que quem será o professor para ensinar a educação sexual? Quem é? Na Terra. Né? Porque é um fenômeno, por exemplo, o fenômeno da puberdade, da transição, né? Quase sempre inquieta todos. Né? E outros desafios da libido. Né? Então, é um fenômeno difícil. E o segundo item que eu citei aqui, que é a questão do relato que Chico viveu, né? E a visualização que ele teve, ele relata mais ou menos assim, né? Cidade Estranha, né? Que Filomeno de Miranda nomeia com outro nome. Não me lembro. Libertação também tem um capítulo chamado Cidade Estranha. Uhum. Isso. Agora eu não me lembro qual é o nome que Filomeno dá em Sexo e Obsessão, que me parece que é a mesma região, né? E uma região que Chico, quando viu, ele ficou muito chocado, porque era uma espécie de desfile carnavalesco. Marquês de Sades, né? Governada por... Isso, o Marquês de Sade. O Marquês de Sade seria, inclusive, um dos líderes de uma área cuja cidade total, segundo o próprio Divaldo, teria sido elaborada, entre outros, claro, por Calígula, né, que seria o líder maior. Né? Tudo indica, aqui é curiosidade, tá? Tudo indica que o Marquês de Sade é a reencarnação de Tibério César, né, o imperador romano, que também tinha disparates sexuais e políticos, né? Me parece que melhorou um pouco, porque Sade, ele foi vítima, inclusive, da política, né? Embora os disparates sexuais dele. Mas o que eu queria comentar é que a experiência de Chico foi assim, ele viu os carros alegóricos, uma espécie de trio elétrico, os espíritos em situações deformadas, alguns com formas sexuais avantajadas, outros com formas infantis para fazer alusão irônica à pedofilia, né? Uma espécie... para simular criança, né? Uma espécie de sexo grupal, e aí Emmanuel diz para ele assim, esses daí estão dando uma festa de despedida, porque eles sabem que vão ser tragados pela reencarnação, que eles vão ser encaminhados ao processo reencarnatório. E estão, então, dando uma festa de despedida. Isso foi na década de 40, antes de psicografar esse capítulo. E mais tarde, quando ele viajou, fez aquela viagem para a Europa com Valdo Vieira, na década de 60, ele viu alguns festivais do hippieísmo, do movimento de contracultura, né? A semelhança do que aconteceu com o Woodstock, né? Que ficou célebre, o festival de sexo e rock and roll de Woodstock. Mas tinha outros mais assim, localizados, né? E ele viu um desses, né? As pessoas, inclusive, em cenas sexuais na rua, né? Droga, aquela coisa toda, o rock and roll, que era, né, tava na moda na época, né? Muito forte.
E Chico disse que quando viu, estava passando com o Valdo Vieira em uma região da Europa, se não me engano é a Europa que ele falou, e aí ele visualizou, e aí Emmanuel apareceu e disse, são eles que estão aí, já estão na Terra, né? E estão, de alguma forma, né, reproduzindo um pouco o que faziam no mundo espiritual. Então, essas duas curiosidades é interessante em relação a esse capítulo. Agora, vamos entrar no tema. O que eu acho interessante aqui é o seguinte, no mundo maior, ele aborda muito a questão mental, né? De saúde mental, de loucura, um dos objetivos da obra, ele fala isso desde o início, né? Que ele vai focalizar alguns temas relacionados ao universo da saúde mental, da loucura, dos transtornos psíquicos, e aí ele tem um capítulo sobre sexo. Aparentemente não tem nada a ver, mas ele explica logo no início do discurso. Ele vai dizer que, em outras palavras, muita gente, um contingente populacional muito grande, que abarrota manicômios e hospitais psiquiátricos, né, que na época era muito mais frequente do que hoje, né, clínicas de saúde mental, casa de saúde mental, ou vítimas da loucura em casa mesmo, de transtornos psíquicos sérios, tem gênese no fenômeno sexual. A ponto de comparar com a peste de Justiniano, né, a peste bubônica, que matou na Eurásia, né, Europa e Ásia, 50 milhões de pessoas. E ele diz que esse número é muito reduzido comparado com muita gente que morre em função das angústias sexuais. E quando ele fala que morre, não é apenas pelo suicídio, não é apenas pelos crimes passionais, né, mas morre no sentido de enlouquecer, né, quantos dramas afetivos e passionais em função, né, do fenômeno sexual, das inquietações sexuais, né, que aí gera outros problemas, né, loucura, depressão, né, uma série de transtornos que às vezes tem. Então, nesse sentido, o discurso do mentor, de alguma forma, se parece um pouco, ou se aproxima um pouco do discurso da psicanálise freudiana, né? Freud acreditava que os transtornos psíquicos todos tinham uma raiz sexual, tinham uma raiz libidinal. Então, por exemplo, a agressividade era sexo mal administrado, timidez era recalque sexual. Então, nós não acreditamos que, dessa forma, né, a gente concorda com Jung que o fenômeno sexual não é totalizante, eu não considero dessa forma, mas de alguma forma Freud também tem razão, né? E o discurso do mentor é nesse sentido, né? Tanto é que ele diz que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos, né? É interessante isso, né? Porque o que a gente compreende dentro da doutrina espírita é que o sexo é uma função da alma, como todas as funções do indivíduo é da alma, sempre é da alma, mas que se manifesta através de um corpo e de uma estrutura hormonal. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Se você tem um corpo que tem algum tipo de deficiência e impedimento, a função sexual não se manifesta, mas isso não quer dizer que a causa esteja no corpo, né? Da mesma forma que eu posso ter uma genialidade e reencarnar com o cérebro defeituoso, a inteligência não se perde, mas não se manifesta porque o equipamento está limitado. A mesma coisa é a função sexual. Então a função sexual existe na alma, em função, né, da evolução do espírito, da caminhada do espírito, mas se manifesta através de um corpo. E se esse corpo apresenta anomalias ou impedimentos, né, bloqueios, a função sexual não se manifesta, mas não quer dizer que não haja função sexual. Isso é interessante por quê? Porque responde um pouco, ou vai naquela linha daquela questão 200 do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm sexo, não conforme o entendeis. Né? Deolinda Amorim tem um texto muito interessante sobre isso, né? Falando, especulando, por que não conforme o entendeis? Os espíritos nem disseram que não, nem disseram que sim. Disseram não conforme o entendeis. Eu já me debati muito sobre essa questão, porque assim, primeiro, o termo sexo é um termo amplo. Sexo pode significar gênero, pode significar relação sexual, coabitação carnal, né? Pode significar genitália, ou seja, o sexo do bebê, né? O sexo da criança, né? Então, é muito interessante. E aí, é interessante porque assim, se a gente pensa, tem sexos, a pergunta está assim no livro tem sexos, no plural, os espíritos, aí a gente pensa, o mundo espiritual está querendo falar o quê? Que os espíritos têm relação sexual ou estão querendo dizer que tem anatomia sexual? Olha que coisa interessante. Né? O que é que Kardec quis dizer, né, com isso? E é interessante porque quando a gente pensa, eu pensava inicialmente que estava restrita apenas à ideia de relação sexual. Os espíritos têm prática sexual? Eu entendia dessa forma. Aí a pergunta é, não conforme o entendeis. Eles têm relação de afetividade, de amizade, mas o sexo depende de uma organização material. Mas por outro lado, sexos dá ideia de o quê? De anatomia, ou de gênero. Né? Talvez os espíritos quiseram englobar as duas coisas. Tanto na pergunta quanto na resposta. Né? Não conforme nós entendemos, ou seja, tanto o espírito não é nem homem nem mulher, nem é masculino nem feminino,
Né? Tanto é que na questão seguinte vai falar que depende da escolha da prova e do tipo de tarefa que ele vai desempenhar, ele escolhe o masculino ou o feminino. Né? Então, nem é necessariamente apenas um espírito homem ou espírito mulher, né? Nem também tem uma prática sexual, porque não tem corpo. Pelo menos uma prática sexual conforme a prática do corpo físico. A gente vai chegar lá nas questões sexuais no além-túmulo, que a gente vê na literatura mediúnica, né? Então a gente tem essas duas questões, eu acho que aborda as duas coisas. Né? E é interessante a gente pensar o seguinte, que aqui ele está falando de guerra, ele está falando de conflito, ele está falando que às vezes um fenômeno inquietante está por detrás de uma série de problemas. Né? E na psicanálise a gente tem uns estudos assim, por exemplo, acredita-se que Adolf Hitler tinha problemas e complexos sexuais. Alguns autores, inclusive da psicanálise de Adler, a chamada psicologia individual, Adler foi um discípulo de Freud que discordou de Freud e estruturou a sua escola teórica da psicologia individual. Adler, ele discordou de Freud no seguinte quesito, ele vai dizer que Freud está errado em relação ao sexo, porque a energia não é a libido, mas a energia é o instinto do poder. E ele se apropria um pouco da evolução darwinista para dizer que, na verdade, não é o sexo que predomina, mas a tendência de dominar os outros. Estabelece, né? Dominar os outros ou dominar o simbólico, dominar coisas, pessoas, sei lá. E que ele explicava a partir dessa teoria do poder, né? Jung até brinca, tem uma entrevista dele famosa já no final da vida que ele brinca, ele diz o seguinte, que Freud era o pai, Adler era o filho, enquanto Freud era um pai satisfeito sexualmente, o filho que era rejeitado queria o poder, queria dominar Freud, né? Falando das escolas da psicanálise, faz uma leitura dos próprios autores. Mas é interessante pensar o seguinte, que os autores da psicologia de Adler têm um trabalho interessante que diz isso, né? Que Hitler ele se casou com Eva Braun apenas para mascarar uma masculinidade que ele não tinha, e que, inclusive, ele tinha problemas de impotência sexual. E que a explicação era que, graças a essa frustração, essa insatisfação, para compensar, ele canalizou na necessidade de mando, de controle, de poder, na dominação de outras vidas e na destruição em massa. Um dos efeitos colaterais de um sexo mal trabalhado, de uma sexualidade mal administrada, né? Então, é interessante a gente pensar, né, nesses efeitos aí que está por detrás. A extensão. Tem um autor, inclusive, um autor atual, eu gosto muito de algumas falas dele, embora ele, inclusive, mexa com coisa polêmica, porque essa coisa de esquerda e direita aqui na política brasileira tem lá nos Estados Unidos também, inclusive polêmicas sérias. Né? E esse autor é um psicólogo norte-americano chamado Jordan Peterson. Esse autor também se mete a abordar questões políticas, mas fora do âmbito político ele tem algumas questões interessantes, e ele estuda essa questão da monogamia. Ele diz que a poligamia no passado era um problema. Porque a poligamia, inclusive, para ele defende a ideia de que a poligamia impulsionava, inclusive, guerras. Você pensa, por exemplo, no harém de Salomão, por exemplo, da Bíblia, que tinha 700 mulheres, além das esposas, eram concubinas. Ele colocava um eunuco, portanto, alguém que ele castrava para tomar conta das mulheres e para não, aspas, violar as mulheres que eram dele, né, para não, né, usar as mulheres que eram dele, colocava para tomar conta do harém. Isso gerava um desequilíbrio na sociedade. Porque e o excedente de homens que ficavam sem mulheres? Como é que era isso? E esse autor diz que a poligamia acabava desequilibrando e por isso havia tendência muito maior no passado a guerras. Né? Não sei até que ponto ele está certo, né? Mas é uma análise interessante. Ele diz que a monogamia tende a equilibrar mais, né? Diminuir mais essas questões. E aí é interessante quando André Luiz diz: a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Feminilidade e masculinidade constituem característicos das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Olha que coisa atual. Né? Quando a gente vê, por exemplo, essas questões, né, que são debatidas hoje, né, homoafetividade, transexualidade, né, o que é isso senão? Ou seja, nós temos qualidades ativas, eu não estou falando de orientação sexual ainda, mas nós temos qualidades ativas ou passivas em nossa alma. Né? Porque a experiência reencarnatória como homem desenvolve mais aquelas qualidades chamadas ativas, né? E a de mulher, as passivas. Né? E aqui não há nenhum tipo de situação de menosprezo, né? O passivo no sentido de ser inferior, de ser pior, muito pelo contrário. Né? Pelo contrário, a gente vê a literatura mediúnica exaltando o feminino que foi reprimido e dizendo que, inclusive, falta muito em nossa sociedade a virtude do feminino, né? A virtude do feminino. Infelizmente, alguns movimentos, inclusive de mulheres, tendem a colocar mulheres masculinas naquilo que os homens têm de pior. Essa é a minha análise de alguns movimentos feministas, porque a gênese do feminismo é uma coisa muito boa, né?
a ideia da igualdade, das mesmas oportunidades, a gênese lá do movimento feminista, né? Mas descambou tanto para polêmicas políticas, pautas políticas, como para a ideia de que... Porque eu vejo, às vezes, as próprias mulheres desvalorizando as funções atribuídas ao feminino, né? Eu tenho, por exemplo, uma amiga minha que participa de um coletivo feminista e ela é criticada, por exemplo, por, sei lá, fazer alguma coisa de casa, porque não pode fazer, né? E aí, quer dizer, eu não estou dizendo que para colocar de maneira fixa funções da mulher, funções do homem, mas eu estou dizendo que a gente radicalizou de tal forma que, por exemplo, até a maternidade é uma coisa quase que assim, tipo assim, de menos, quando na verdade os espíritos exaltam, né? Não a maternidade apenas biológica, a maternidade de maneira geral, né? Ou seja, as características do feminino, o acolhimento, a dedicação, né? Essas características que os homens, né, tendem a aprender, né? Que têm mais dificuldade, porque o espírito é assexuado, mas nós temos mais dificuldade de aprender essas outras características, né? Enfim. Então, quando ele fala acentuadamente passiva, acentuadamente ativa, ele está falando de questões atuais, né? Tem uma teoria, que eu não vou citar agora, senão vou me alongar muito, nas próximas semanas, os 4 pilares da sexualidade. A gente gravou um vídeo no Raciocínios falando sobre essa teoria, falando sobre essas questões, né? Que a gente tem características do feminino e do masculino, né? Mais ou menos, né? E diz respeito à história do próprio espírito, né? Ao longo das encarnações. A gente vê em alguns exemplos, por exemplo, né? Sem aqui entrar na questão da orientação sexual. Então, eu acho que é interessante ele falar dos elementos perispiríticos, quando ele fala que ali está, inclusive, a gênese de alguns processos, né? Da alma. E é interessante quando ele fala o trabalho paciente dos milênios, que foi transformando, né? Taba em família, né? Ele vai fazendo uma espécie de comparação aí de linha evolutiva, né? A selva para a civilização, né? Que tinha também a força sexual, né? Porque é algo que está movimentando o tempo todo, né? Que produz o tempo todo, né? Que é essa junção dos opostos yin yang, né? A ideia do símbolo da comunhão, né? Daí a gente vai ver André Luiz falando, né? Mais ou menos que a natureza expressa sexo nesse sentido, né? É a semente que se deposita, fecunda a terra, gera árvore, o fruto. A gente vai ver que tem exemplos na natureza de comunhão. O sexo tem a ver com comunhão, né? De troca de hormônios, né? Tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista espiritual. Então, é um capítulo rico, é um capítulo instigante, é um capítulo interessante, que dá espaço para muitas dúvidas, muitas questões. Você vê que eu estou tentando nem entrar muito em muitos detalhes do fenômeno sexual, porque a gente vai ainda digerir ao longo dos tempos, né? Acho que é interessante passar aí para a gente começar a enriquecer com os outros companheiros, né? Pra cá. O que eu achei interessante dessa parte que a gente leu foi a alusão do mentor espiritual à ignorância. Quando ele diz assim, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. Porque se a gente observar no nosso mundo, né, embora a nossa sociedade tenha muito apelo para o espiritualismo, para acreditar que há vida após a morte, isso eu acredito ainda é a minoria dos casos. A grande maioria da sociedade ainda cultiva, pelo menos ainda que ela tenha uma noção longínqua de que a vida continua. Isso para a maioria das pessoas não é uma certeza absoluta e muitos vivemos, ainda mesmo nós que somos espíritas, vivemos mais para o mundo materialista e suas conquistas do que para as causas do espírito. E isso da ignorância quanto à conduta sexual, se eu transporto isso para o exercício da minha vida sexual, significa que eu acredito que o sexo se resume àquilo ali que os meus olhos estão conseguindo ver, né? 2 corpos, e aí eu passo a banalizar as relações porque eu acho que não tem mesmo nenhum tipo de consequência mais profunda, não tem intercâmbio energético, eu não vou me ligar afetivamente, emocionalmente com o outro. Eu passei um tempo trabalhando em academia e a gente vê bem isso, né? A gente lida com pessoas, tem contato físico com corpos de outras pessoas, e se você não vem de uma base moral, você acaba se equivocando. É um passo com despenhadeiro, porque ao invés de você ver pessoas integrais que estão ali buscando saúde, ou às vezes até estética mesmo, você vê apenas um corpo bonito, estético, que vai
chamando a atenção dos seus instintos, e se você não vigiar, você dá aso. E assim, saindo agora da academia e vendo na sociedade como um todo, eu acho que é bem isso que a gente observa. Às vezes uma pessoa faz uma publicação e aí é interessante como a gente vê aquela publicação. Às vezes a pessoa não teve nem intenção de postar, por exemplo, uma foto mais sensual, mas os olhos de quem vê enxergam às vezes coisas onde não tem, né? Então, isso da ignorância, colocando o sexo como uma porta para a loucura, eu achei interessante porque o espiritismo, né, as lições morais trazidas pela doutrina espírita, pela vida após a morte, podem nos resguardar desses problemas, porque a gente tem a real noção de que a vida não se encerra ali no materialismo e que há uma causa emocional por trás desses fenômenos, né? Então a gente pode utilizar melhor. E aí, a seguir, quando ele compara, né, isso da peste bubônica com os milhões de almas que Flávio falou, né, que seguem angustiadas pelo sexo, é interessante porque Joana tem uma mensagem que ela vai falar do escravo por amor. O mundo, ele está cheio de agentes escravocratas. A bebida, a sexualidade, a comida desregrada. Mas há uma escravidão, ela vai dizer que é uma escravidão-liberdade, que é quando você se decide ser prisioneiro do Cristo e seguir os ensinamentos de acordo com as lições morais que ele lhe apresenta. Então, muitas vezes o sexo é uma fuga, é um ópio, porque eu sinto um vazio tão grande que eu tenho uma sede de afeto que eu não consigo me preencher e por algum motivo eu não acredito ou não conheço o Cristo e não acho que ele pode me preencher, e aí eu vou atrás de parceiro, vou trocando para tentar me sentir melhor, né? E o que realmente não funciona. E aí fecha esse pensamento com o que ele diz, que Flávio também chamou a atenção, que a sede do sexo não se acha no corpo. Ora, se a sede do sexo é uma casa da alma, significa que por trás da minha expressão sexual há uma emoção. E o patrimônio e a sede das emoções é a alma ou o espírito. Então, na verdade, os desregramentos sexuais, eles não são, em verdade, importantes. O que está importante é a causa por trás. Muitas vezes o desregramento sexual é um efeito de um problema muito mais profundo, que pode ser, inclusive, um problema emocional, um transtorno de personalidade, em que eu tenha esse ímpeto de buscar canalizar a minha energia sexual para um fim que vai me causar satisfação e bem-estar, né? Então, assim, eu acho que a ligação, né, disso daí com a loucura é que a gente está diante de uma força criadora, de uma força poderosa. Então, se a gente não coloca a moral como base para canalizar essa força, a gente acaba tendo um dispêndio de energia muito grande e nos envolvendo em situações que a gente pode não saber como se livrar mais tarde, que vão ter repercussões muito grandes, né, muito graves para a gente. É interessante porque eu estava pensando aqui enquanto Patrícia falava, me veio aqui a ideia, né? Tanto é essa função da alma que André Luiz está falando, que eu me lembro, por exemplo, vou me permitir só por conta de estar de acordo com o tema, né? Só comentar algo na minha atividade profissional. Já mais de uma vez eu já atendi casais, né, que tinham uma queixa sexual, entre várias outras queixas, né? E quase sempre, normalmente a queixa parte muito mais do sujeito masculino, né? E é interessante que, assim, em algumas situações, mais de uma vez, a mulher acabou procurando ajuda de endocrinologista, de ginecologista, às vezes fez inclusive uso de hormônio, né, seja de pomada tópica com testosterona, seja realmente uma medicação à base de testosterona. E mais de uma vez eu fui testemunha de isso não resolver a situação, porque havia um problema no casal, né? Então, às vezes o exame deu baixa de testosterona, não quer dizer, né, que porque a testosterona é um hormônio da libido, né, como é um hormônio da agressividade também, que é uma outra coisa interessante para a gente discutir futuramente, né? Aquele Flávio Gicovati, que era um psicanalista famoso que desencarnou recentemente, ele costumava dizer isso, né? Não à toa que é o mesmo hormônio da libido e da agressividade, que em alguns níveis o vínculo sexual mais se parece uma luta corporal
do que necessariamente um envolvimento afetivo. Ele tinha essas falas interessantes, né? Dentro da psicanálise. Não é religioso, nada, mas pelo menos no sentido mundano e convencional da palavra, né? Mas é interessante pensar isso, né? E o casal não resolvia, continuava, aspas, aparentemente sem libido, né? Não era algo físico só, tinha algo emocional ali, esse sintoma que está além, né? Como também é célebre, por exemplo, quer ver? Eu só estou colocando clichês. O homem já com certa idade que começa a buscar adolescentes, né? Que é aquela coisa como se fosse buscar virilidade. Isso é um clichê, né? Mas para compensar, né? Ou para se afirmar sexualmente, né? Porque tem algo aí por detrás. Estou falando aqui de maneira clichê. A menina que sempre se apaixona por figuras de autoridade, com figuras que simbolizam uma figura paterna, protetora, né? Que são fenômenos da libido, mas que são fenômenos da alma também, né? Que se expressam através da libido, né? Então, eu acho que isso é interessante a gente pensar, né? Que vai além, né, de algo fisiológico, de uma função excretora, como uma necessidade fisiológica que a gente faz no banheiro, porque tem gente que vê assim, né? Não, é só a minha necessidade física que eu quero satisfazer. Tem a necessidade física, o sexo tem uma dimensão física, a gente não pode negar, né? A gente não pode negar. Mas o que André Luiz está chamando a atenção, nesse sentido, é a função da alma, né? Lembra de Missionários da Luz, aquele, né, mediunidade, que tinha um trabalhador que separava as coisas. Não, mediunidade é uma coisa, a minha vida lá fora é outra. São coisas diferentes, não tem nada a ver, né? E ia para farra, se acabava, mas depois ia para a mediunidade, como se fossem coisas distintas, né? E André Luiz esclarecendo que, na verdade, é uma coisa só, né? Eu acho que no fenômeno sexual acontece a mesma coisa, né? Eu não li o capítulo, mas, assim, essas potências... Eu vejo o sexo como uma grande potência da alma, né? Como, eu acredito até que mais, né? Do que a própria riqueza, a potência do dinheiro, essas relações fortes que o homem vê. E eu percebo isso como uma providência divina para, eu vejo assim, um instrumento belíssimo de transformação do homem. Como é muito forte isso para o ser humano, ele se adaptar, ele buscar um equilíbrio, que ele está trazendo equilíbrio da alma para isso. Então, como essa potência é tão forte para equilibrar, então eu vejo o seguinte: se está desequilibrado, é problema. E que é um problema da humanidade. Eu vejo que é um problema da humanidade, um problema do sexo. Como o próprio livro fala. E continua com o problema, né? Foi escrito, mas é bem atual isso aí. Mas eu também vejo o seguinte, que é uma solução. Porque quando você consegue equilibrar isso aí, você dá um salto quântico em termos evolutivos maravilhoso. Porque como é uma potência da alma, se você está resolvido, você também está evoluindo muito. Né? Assim como você consegue se resolver pela riqueza. Não é fácil você ter uma relação saudável com a riqueza. Não é fácil um rico, é por isso que Jesus fala aquilo, né? Um rico não passará por mais fácil um camelo, né? Camelo é uma corda, né? Então, é muito difícil, essas potências da alma são difíceis de ser controladas. Mas também é um instrumento, eu vejo que é um instrumento que, quanto mais o indivíduo ele busca isso aí, ele dá um salto. A questão do sexo, você fala muito na questão da relação do ser humano com o sexo, ou seja, com algo vicioso, né? Uma necessidade muito forte. É um vício, como qualquer outro, né? Eu percebo assim, que é um vício como qualquer outro. Você tem um vício do álcool, você tem um vício a ganância é um vício de posses, né? Do dinheiro, que é o vício, é a ganância. Então, o sexólatra é um viciado, vamos dizer assim, um vício, ele se alimenta disso. Porém, a anulação disso também é um problema. A anulação disso também é um problema. Porque é um problema sexual, mas não é um problema do excesso sexual, é um problema da falta sexual. Porque também tem algo, porque o equilíbrio é ter vamos dizer que o equilíbrio é você olhar como uma potência procriadora e também que lhe dá satisfação amorosa, não satisfação carnal necessariamente, amorosa,
que a carne também, o poder da carne em relação ao espírito é saudável, a partir de que ela seja equilibrada. Porque a interferência da carne é muito forte. Agora, se você equilibra, você tem esse desejo, mas que ele seja o fruto de um sentimento, é o que ele fala aqui, esse sentimento de amorosidade, de respeito e tudo, na verdade é uma consequência, não é uma causa, né? É uma consequência. Então, quando você também aniquila isso, você está com algum problema nessa área. Tem um amigo meu que ele dá umas porradas assim, de vez em quando, né? Que eu acho muito em excesso. Em excesso. E um dia eu conversei com ele, não é Paulo. Esse é meu amigo meu. Esse é meu amigo. Mas ele tem uma questão assim, da negação. Né? Ao fato de, por exemplo, passar uma pessoa, se eu comentar alguma coisa, falar assim, não é bonita, ele já cria um problema sério. Mas você é casado, não sei o que lá, e já corta. Aí eu falei assim, mas qual é o problema? Então, quando eu vejo isso, eu falo assim, não, ele tem problemas. Tem uma questão muito forte aí, que para ele, a fala dele é como se ele tivesse são e tivesse doente, né? Qualquer coisa simples nessa área, ele reclama. Ele cria uma polêmica, né? E aí eu não falo, porque a pessoa não entende, mas eu vejo que a negação é algo que não foi controlado, não teve um ajuste em alguma questão da vida dele, ou no próprio sexo, ou em alguma outra questão que se reverberou no sexo. Porque às vezes não é a questão diretamente do sexo. Pode ser a outra questão que ele levou para a questão sexual. Aí o psicólogo você fala melhor. Então assim, e aí eu acho assim, muito complicado isso. Porque você falar, não, eu estou resolvido, porque quando você está resolvido em qualquer questão, você não se melindra, você não tem problema de tocar nesse assunto, não se melindra. Qualquer melindre, qualquer afã, uma forma diferente de falar em qualquer questão, você não está resolvido naquilo. Não é isso? Perturba, alguma coisa está perturbando. E aí acontece isso, né? Então, na verdade, o sexo não é só a questão do sexo, do excesso de sexo. A própria, na negação do sexo, é um problema sexual. Não, eu estou rindo aqui porque é uma leitura bem da psicanálise, tanto o que Túlio falou, né, em relação àquele psicólogo, que isso era muito comum. Eu até fiz uma crítica aqui dos psicólogos e psicanalistas de formação freudiana do passado. Hoje a psicanálise está muito diferente, mas havia isso de que, tipo assim, você tem algum problema? Tem que resolver na parte sexual, ou então se realize com pessoa, se você quer viver uma situação sexual, independente dos fatores morais associados, viva, era muito assim, porque a ideia freudiana lá era o seguinte: você tem algum conflito é porque você está reprimido, né? Tanto é que os teóricos freudianos não acreditavam numa abstinência ou numa castidade que seja equilibrada, que seja saudável. O que, de alguma forma, não está errado entender que boa parte das buscas pela abstinência ou pela castidade, Emmanuel diz isso em Vida e Sexo, são feitas de uma maneira que não é uma maneira interessante, né? Inclusive ele diz isso no capítulo sobre celibato em Vida e Sexo, que boa parte das pessoas que buscam não tem nem vocação religiosa, no caso do sacerdócio, e acaba depois derrapando para um crime, né? Porque tinha um problema mal resolvido e, em vez de tratar o problema, reprimiu o problema, e aí acontecem os casos de pedofilia na igreja, acontecem os transtornos que seriam, às vezes, evitados se a pessoa ou tratasse aquilo ou vivesse uma relação monogâmica convencional, seja na hétero ou seja na homossexualidade. Então, é um problema complexo, e eu concordo com o Jorge quando ele fala que é uma das funções, uma das potências mais fortes, né, e mais complexas, como disse Túlio, porque assim, o sexo, eu vou falar de uma maneira simples, que eu estou falando do físico e do psíquico, o sexo não é só físico e não é só psíquico, parece que tem uma interface aí, porque, por exemplo, libido depende de hormônio, se você tiver com baixa de hormônio, se você tiver com problema de impotência, não se excita, não tem desejo,
Mas também não é só isso, porque você pode estar tudo bem, mas tem o terreno da subjetividade. Tanto é que alguém que está bem fisicamente e está deprimido não tem libido. Veja como uma coisa interfere na outra, e talvez seja uma das funções mais belas e mais bonitas, porque é por essa função que a vida se procria, que a vida se manifesta. Então tem que ser uma função sofisticada, né? Por exemplo, o estômago é uma função também, mas é muito mais orgânica do que psíquica. Talvez a gente pense aqui no fator psíquico, a pessoa se estressa e tem um desarranjo intestinal, tem alguma coisa, mas aí como influência, né? Mas a função sexual não, né? Como diz Joana, tem um texto dela em Despertar do Espírito, Sublimação da Função Sexual, que ela vai dizer que essa energia se movimenta o tempo todo, e se não produz formas físicas pela gestação, pela fecundação, tem que produzir formas artísticas, culturais e espirituais, que é bem um lema da psicanálise, né? Então, a fala de Jorge foi muito interessante, foi muito pertinente nesse sentido, né? Porque é difícil a gente encontrar, é possível, mas é difícil encontrar uma abstinência, uma castidade, né, um equilíbrio nessa área que seja um equilíbrio no sentido saudável, né? Eu me lembro de um paciente que, no começo da profissão, um paciente que tinha uma obstinação religiosa, né, ele inclusive queria ser padre católico, e ele desenvolveu úlcera. Começou com gastrite e úlcero, porque ele não queria nem pensar que aquilo era pecado, né? Então ele estava realmente transtornando, né? E eu acho que não é por aí, né? Não pode ser por aí. Mas é um fenômeno tão difícil que você veja. Vou citar nos casos célebres da religião e até fora da religião, que conseguiram equacionar essa questão, no caso da abstinência, não sei nem se... Eu gosto mais do voto de castidade do que voto de celibato, né? Porque no passado tinha voto de celibato, mas não tinha voto de castidade, ou seja, casar, não casava, mas o resto podia, né? Que era a mentalidade medieval, né? Dos sacerdotes, por exemplo, de boa parte dos sacerdotes, é claro. Mas citando os casos célebres, ainda assim eles tiveram problemas e dificuldades. Quem não se lembra do célebre episódio de Francisco de Assis, que o momento ficou tão exaltado que se jogou num roseral de espinhos. Saiu todo ensanguentado. Porque era a mentalidade medieval, ele aplicava cilícios, né? Se flagiciava, né? Era um santo, era um espírito de escol, mas teve um momento lá que ele se jogou no roseral de espinhos para diminuir o desejo, né? Claro que a gente não vai aplicar um método desse, né? Quem quiser faça, mas pelo amor de Jesus, né? Mas era a ideia. Chico Xavier já tinha comentado que em alguns momentos Emmanuel pedia para ele pedia ajuda, e Emmanuel pedia para ele, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? E Emmanuel dizia para ele caminhar, né? Fazer caminhadas, às vezes em regiões rurais, para gastar o excesso de energia, né? Já que na tarefa dele era incompatível com o matrimônio. Edivaldo Franco já relatou mais de uma vez a dificuldade que ele sentia. Que ele pediu ajuda de Chico, porque não estava dando conta, né? Cedo entrou no espiritismo, mas tinha herança do catolicismo, via tudo pecado, né? E Chico deu uma resposta para ele que nem reprimiu, nem também foi uma resposta assim de mão de brasa. Não, foi uma resposta assim equilibrada. Usando, né? A natureza como elemento, né? Que aquilo, né? Que ele deveria ver aquilo de maneira natural, que os desejos vinham, né? O Divaldo confessou certa vez numa palestra que ele tinha muita poluição noturna, né? Que é aquele excesso, e aí o jovem masculino acaba ejaculando, né? Acaba tendo um orgasmo involuntário durante a noite, né? Então é um fenômeno muito complexo, difícil, né? É um fenômeno que às vezes tem algumas soluções fáceis, né? Eu não estou contra a atividade masturbatória, não estou contra a pessoa conhecer o próprio corpo, mas também tem um excesso nessa área. Por exemplo, hoje, eu já falei isso em palestra, eu estou com problemas com homens jovens no meu consultório compulsivos por pornografia, que estão perdendo interesse numa relação sexual. Tem um que eu tenho acompanhado que diz, Flávio, eu não tenho sentido estímulo mais com minha namorada, porque eu acho que meu cérebro ficou preguiçoso. Porque quando eu abro o computador, passo horas, perco compromisso profissional, etc. Às vezes sentado no vaso sanitário. Por quê? Porque eu abro várias abas e eu tenho facilmente o que eu quero. Se eu quero ruiva, se eu quero morena, se eu quero loira, se eu quero essa posição sexual, aquela posição... Porque o mundo da internet tem tudo. Oi? Concorrência desleal. Pois é, a fantasia que ele quer, ele escolhe no mundo virtual, né? E aquilo ficou tão compulsivo, tem até um ator de Hollywood norte-americano que fez um vídeo na internet e colocou que ele admitia, é um termo americano, eu vou traduzir para português, pornô adicto, né? Adicto por pornografia, né? Que é um problema.
Né? É porque no passado o povo era tudo bonitinho e hoje que o povo está... Não, no passado não tinha essa facilidade, esse acesso. Eram as revistas na banca, que comprava assinatura de revista. Hoje o acesso é maior. Né? Mas, pois é, havia uma coisa, não que as almas não tinham também seus desejos, suas questões, mas você veja o acesso, né? Qual é o problema nessa área? É a obsessão. Obsessão. Então, a compulsão também, né? Essa compulsão aí também não é uma coisa interessante, né? Mas veja que eu estou citando alguns... Gandhi admitia, né, que ele tinha realmente muitos impulsos. E como ele... Aí é a tradição indiana, não vou entrar no mérito hindu. Quando ele adotou a não violência, por exemplo, ele resolveu um regime de abstinência total, embora casado. Inclusive, ele liberou a esposa. Né? É célebre o diálogo com a esposa, né, se manteve ao lado dele, embora ele dizia, você pode arranjar outra pessoa, você pode ficar à vontade, você é jovem, pode refazer sua vida. Né? É uma mentalidade indiana, não vou entrar no mérito. Mas Gandhi, ele tinha muitos problemas, inclusive ele era temperamental, muita gente não sabe, ele tinha um temperamento forte. Né? E tem um dos biógrafos dele que diz que ele, inclusive, ia no ashram feminino, as meninas dormindo, e ele, para se testar, ele dormia do lado das meninas do ashram, ele tinha acesso. Né? As meninas, inclusive, despidas, e ele ficava ali, se essa moda pega aqui no Brasil, é melhor não inventar isso. Enfim, para ele testar as reações do corpo dele. Né? Então, teve muita dificuldade para se dominar. Quer dizer, vocês vejam como a coisa é complexa, como a situação é difícil. Né? Tem muita nuance aí, né? Paulo disse que não passa nesse teste. Eu ia abordar essa questão da pornografia, e muito em cima do que o Flávio falou. Eu quero fazer uma abordagem mais geral, mas em cima do que o Flávio falou. E assim, vem muito dessa questão da fixação, né? Realmente, os meios eletrônicos, eles trazem uma enormidade de estímulos que competem com uma série de estímulos que são natural do mundo natural, que são do mundo natural. E aí causam realmente distúrbios, né? Então, tem as pessoas viciadas em games, né? E esses gamezinhos de celular, de ficar apagando aquelas bolinhas, aquelas coisinhas coloridas, tem gente viciada nisso. Não consegue fazer nada se não tiver isso aí. Ver o celular é a compulsão, né? Então, a fixação gera a compulsão, né? Então, essa questão da fixação é um problema, sempre existiu esse problema. O problema é que os meios eletrônicos, eles são catalisadores dessas tendências, desses procedimentos, né? É um grande catalisador, né? Ela brincou ali falando da concorrência, do conteúdo pornográfico. Mas assim, isso eu tenho uma extensão muito pior. Eu agora, fazendo a minha pesquisa de doutorado, porque eu faço sobre o ambiente virtual, então assim, os dados não são muito precisos, mas basicamente entre 60% a 80% do consumo de internet é em função de conteúdo pornográfico. Então não estamos falando de nada muito, né? Se a gente pensar nas transações bancárias, se a gente pensar uma série de coisas sérias que transita no mundo virtual e pensar que 60% disso é pornografia, entendeu? Então, estamos diante de um problema grave, né? Então, e aí vem outras questões também, né? A mulher, o perfil anatômico da mulher e do homem que aparece lá no conteúdo pornográfico, não confere muito com o parceiro. E aí começa a botar defeito, e aí começa a achar que não é ideal. Então, aquele casamento, aquela comunhão de casal natural, de casal que se conhece adolescente, que envelhece junto, essa coisa natural que sempre existiu, essa acomodação, isso está tirando, né? Então, a gente vê muitas pessoas, homens, mulheres, mas tem um muito grande de mulheres aí que saem todas combinadas. Quando você vai olhar a idade, você olha o perfil, você fala, tem 18. Né? Quando você olha a carteira de identidade, tem 80. Aí você não compreende como é que essa metamorfose é possível. Mas tudo isso é em função disso, essa busca de... Né? Então, essa fixação, não ia não, Fábio, senão você não se concentra. Essa fixação é exatamente o grande problema. Veja, se a gente olhar a medicina, a evolução da medicina e pensar em que ponto chegamos hoje em relação até a doutrina consoladora, o que ela vem trazer para a gente. Na época de Cristo, um pouco antes e até um pouco depois, na Idade Média, todo o problema da medicina, na visão
dos especialistas estavam circunscritos à parte endogástrica, né? Então, eles se preocupavam muito com as coisas do estômago para revelar todos os demais problemas, né? Freud, ele vai botar o pêndulo dessa preocupação no sexo. E o livro comprova aqui que ele tem uma grande medida de razão, né? Ok? E conforme vai se ver mais à frente, ele falha quando não aborda a questão espiritual, né? Depois, nós tivemos o coração, né? Boa parte da medicina, num determinado tempo, não sei precisar quando, toda a natureza de problemas se circunscreviam ao coração. Então, entendendo o coração, o funcionamento dele, os problemas dele, explicava todos os problemas do indivíduo. E aí nós chegamos nesse momento que a gente chega no chácara coronário. E agora com a compreensão de que o pensamento organiza todo o corpo, né? E é a partir dele que vem as soluções dos problemas. Daí a compreensão dessa questão da fixação, que é um problema seríssimo, que é a influência do pensamento, né? E aí entra o conceito de Pavlov, né? Você falou, por exemplo, né, o conceito do vício de Pavlov. Eu imagino que o rapaz que você citou, ele entrou no sanitário, entrou no banheiro, ele já sente necessidade de celular, e aí automaticamente, seguindo o mecanismo de Pavlov, ele vai começar a ter o libido dele, ele sozinho, ele o celular e ele as imagens que povoam a tela mental dele, que ele capta imediatamente. Então esse mecanismo, esse gatilho, coloca ele numa prisão terrível, né? Parece que ele não consegue sair daquilo de jeito nenhum. E os eletrônicos, como eu falei, catalisadores, eles vão fazer que essa fixação, e o Jorge trouxe o termo como viciação, né? Que eu gostaria de ver mais no enfoque de fixação, porque todos os problemas que a gente leva para o plano espiritual depois do desenlace carnal são fixações, né? Que a gente vai ter que queimar no período purgatório das ilusões, né? Então, essa questão da pornografia, dos meios, realmente é uma coisa grave, é uma coisa muito grave, né? Agora, eu queria entender aproveitar a oportunidade de ver isso aí e enquadrar o seguinte. Você vê que a gente fica, quando vai tratar de sexo, a gente fica pulando muito, né? E aqui, até nessa nossa roda aconteceu isso hoje, a gente fica pulando entre plano carnal, plano espiritual, futuro, sexo dos espíritos, como é que funciona e tal. Veja, eu gosto de compreender isso dentro da evolução planetária, né? Nos estágios que a gente tem que viver, né? Você vê que, se a gente pensar no mundo primitivo que antecedeu ao nosso mundo, né? Então nós tínhamos uma reprodução cercada por uma série de automatismos, que as leis morais não contavam muito, era muito mais, né? E aí nós tínhamos, inclusive, reproduções que não precisavam nem do entendimento dos dois indivíduos, né? Então nós temos as reproduções assexuadas, nós temos a planária, por exemplo, que ela se automultiplica, nós temos uma série de processos, mecanismos que o Criador permitiu que houvesse essa reprodução sem uma pauta moral, uma pauta né? A qual hoje, mas aí nós evoluímos, chegamos ao que nós somos hoje, né? Aqui no nosso mundo de provas e expiações, nós convivemos com o mundo animal também, né? Onde a gente pode ver uma série de questões que relacionam também conosco, mas assim, nós vivemos num processo em que, dentro desse quadro, o sexo é exatamente isso que o Jorge definiu, que a Pátia definiu, né? Da necessidade, essa questão importante da nossa função como co-criadores, né? Co-criadores, a importância disso, né? A importância genésica, e aí depois do processo do ato sexual vem todo um processo de preparação de recebimento do espírito, depois do nascimento do espírito vem tudo, aí começam a realçar uma série de características da nossa necessidade evolutiva, a paternidade, a maternidade, os cuidados, né? Que é esse movimento que você falou de Joana de Ângeles,
que não se circunscreve ali o ato sexual, que depois tem uma série de consequências que faz a humanidade caminhar, né, que cria tudo. Então, essa visão aí. Né? E quando a gente parte para o plano espiritual, aí é que começam essas confusões. Por quê? A velha pergunta, os espíritos têm sexos? Né? Então, veja, os espíritos que desencarnam nessa nossa faixa e que estão muito aprisionados às fixações sexuais, precisam. Na verdade, eles não precisariam, mas estão condicionados e vão viver lá. Tem um filme, que eu tentei lembrar o nome, não me lembro, mas conta a história de um casal que tinha uma relação, se conheceram antes de desencarnar, mas não tinham relação nenhuma e no plano espiritual fizeram votos e voltaram reencarnados. Quando vai desmiuçar toda a história deles na Terra, ela tinha um namorado, esse namorado se suicidou, mas no plano espiritual, esse namorado que se suicidou porque não deu certo o casamento com ela, ele confessou a ela que lá no plano espiritual ele tinha uma série de namoradas. Eu estou eufemizando a conversa, mas ele tinha relações sexuais com um monte de mulheres, então ele falou isso até para se engrandecer, né, para se valorizar junto a ela, né, dizendo que ele continuava viril, né, no plano espiritual. Né. Então, ou seja, isso é natural no espírito, ou seja, se a gente vai para lá com necessidade de álcool, de tabaco, etc., né, se a gente vai para lá com necessidade necessidade de pecuniária, então chega lá, você pega lama e acha que é ouro, por exemplo, né? Essas coisas todas, o sexo também. E aí, a lei da afinidade nos vai conduzir a pessoas e criar cidades como essa que você falou do Marquês de Sades, né? Então, nesse ponto de vista, sim, a resposta, e aí, tem sexo? Né? Não tem o ato sexual, não tem a reprodução, não tem, mas do ponto de vista mental, em tese, está tudo preservado, todas as sensações, todas as emoções, etc. Né? Quando a gente parte para outro plano, eu imagino que no mundo de regeneração, isso muda radicalmente, né? Muda radicalmente, aí essas necessidades, essas forças, essas fixações, elas vão se esmaecendo e a gente consegue ter um poder de gerência melhor. Então, assim, é um tema deveras complexo, extenso, né? Difícil de ser abordado. Difícil. Tanto é que é um problema da humanidade, mas eu penso que se a gente combater, e aí eu não falo com a visão de psicólogo querendo consertar os outros, eu falo por mim, se a gente conseguir combater a fixação, a gente consegue ter sérios avanços nesse campo, como todos os outros, né? Uhum. Mas o campo sexual, ele é aquele que mais... Eu, por exemplo, tive 3 casamentos, né? Então, esses dias eu estava numa palestra e comentaram assim... aí a mulher falou assim, eu tenho uma amiga que ela diz que tem o dedo podre, que todo homem que ela aponta, o homem não presta, né? Aí olharam logo para mim, né? No meu caso, não é o dedo dela que está podre, né? Não é o meu dedo que estava podre, é o dedo delas. Né? O podre era meu, né? Então eu fui o mal escolhido, né? Enfim, é isso. Eu acho que fechou com chave de ouro, né? Eu não tenho essa coisa de quando vai falar de sexo, eu digo que é um amigo meu, entendeu? Falta dizer que as mulheres não prestam. O interessante, eu estava pensando aqui, Paulo, veja como a coisa é complexa, né? Porque a função sexual, de fato, a depender de como se trabalha, por exemplo, uma repressão, né? Estou usando um termo até negativo, uma repressão, uma castração, etc., que gera sérios problemas, embora não seja uma função de sobrevivência. Se você deixar de comer, você morre. Se você deixar de fazer sexo, você não necessariamente morre, né? Mas é claro que é um tema muito delicado, porque tem gente que surta. Tem gente que não tem estrutura. Né? Eu me lembro, novamente, né, uma experiência, eu me lembro de um casal que eu atendi há muitos anos, que no caso, e isso é até mais raro, no caso era a mulher que estava surtando. Ela tinha surto psicótico. Porque o homem tinha uma questão sexual, né, e por preconceito, por machismo, não recorria a médico, não queria se tratar. E ela disse que não passava sem sexo.
Ela teve surto bipolar, o psiquiatra teve que entrar com medicação, né, por conta disso. E nos períodos de tensão pré-menstrual, vinha tudo. Então ela agredia ele de tudo que é jeito e ficava mais exaltada sexualmente, né? Então, é muito... Por isso que essa receita católico-romana do passado, né, de estabelecer o celibato como símbolo de pureza, né, é muito delicado, porque a gente não sabe a constituição emocional de cada um, né? E outra coisa, capítulo sexo de Pão Nosso, né? Foi com ela porque ela teve um trabalho aí, ela digeriu aí o tema, não sei se para um trabalho dela, alguma coisa assim. E nesse capítulo, Emmanuel chama a atenção para Romanos 14:14, né, de Paulo, né? Que Paulo diz que uma coisa só é imunda para aquele que tem a mente imunda, né? E Emmanuel diz, não, porque Paulo estava se referindo à alimentação, né, que era alimentação impura para o judeu, ou alimentação pura, né, tinha todo um certo ritual. Mas aí Emmanuel diz, né, que nos tempos atuais, a frase de Paulo se aplica à sexualidade. Por quê? Porque a gente viu exemplos, até na própria igreja romana, né, de pessoas que não viviam a sexualidade, mas tinham uma mente que, meu Deus do céu, depravada. Né? E outras pessoas que vivem uma vida sexual convencional e são puras. A pureza não está, né, nisso daí, né? Então, eu acho que é um tema muito delicado, é um tema que envolve muita coisa, né? Um tema que extrapola. E quando Paulo fala sobre a sexualidade dos espíritos, os kardecistas, que são mais kardecistas do que o próprio Kardec, pegam ele, né? Porque existe uma intolerância em relação à obra de André Luiz, né? A gente vê isso no movimento espírita, a obra de André Luiz é atacada por conta disso, embora você esteja completamente correto. Eu normalmente, quando discuto e quando coloco, eu exponho dizendo mais ou menos o seguinte: da mesma forma que no mundo espiritual não tem comida propriamente falando, não tem álcool propriamente falando, o espírito viciado, dependente, a dependência do psiquismo, como você falou muito bem, ele não tem o corpo, mas tem o vício, né? E repercute isso no perispírito, a ponto de ele ficar numa ilusão, no caso de associar com o encarnado, de, né, vampirizá-lo através do fluido vital, uma ilusão de que ele bebe álcool, de que ele fuma, etc., para satisfazer o vício, a dependência, de uma forma, né? Não é uma prática propriamente material, né? Mas existe ali uma satisfação que se prolonga no mundo espiritual e que é horrível, né? Porque a crise de abstinência deve ser terrível, né? Mas que existe, que se prolonga no além, sem dúvida nenhuma. Por isso que os espíritos... Para aqueles que estão naquela faixa de dependência, de fixação. Por isso que não conforme o entendeis, né? Isso. Essa resposta é, né, profunda. Quando a sublimação, não estou falando nem necessariamente de uma abstinência completa, né? Porque a sublimação pode acontecer através de uma vida monogâmica também. Joana cita isso, né? Por exemplo, um casal que no início, a gente sabe que, genericamente falando, no início de uma relação, a sexualidade é muito mais intensa, o casal jovem, por exemplo, que está se conhecendo, porque o fenômeno sexual também tem por isso que é um fenômeno criativo, tem a ver com criação, com reprodução, com produção, né? E aquela ideia de que o que inova, o que é diferente, gera excitação, numa relação sexual que se repete, tende a diminuir, é natural com o tempo, né, psiquicamente falando. E esse casal que vai aos poucos, né, a princípio com um impulso sexual grande, também substituindo as expressões sexuais por carinho, por afetividade, não só carícia sexual, mas carinho. Isso daí também é uma forma de sublimar. Por isso que a monogamia pode também ser um estímulo, um recurso de sublimação. Mas quando quando esses exemplos de celibato e de abstinência são equilibrados, eles fecundam, vou utilizar a expressão de Emmanuel, fecundam obras fantásticas, né? A gente vê uma irmã Dulce pequenininha, mas com uma força que não parava nunca. A gente vê um Divaldo, por exemplo, que fosse aquela. Aquilo tem a ver com libido também, tem a ver com a energia genésica, né? E até se a gente pensar que não é à toa que, por exemplo, jogador de futebol, aí tinha aquela recomendação do técnico de não ter atividade sexual antes para guardar aquela energia para, né, o jogo. Isso tem um fundamento, né?